Muito bem, nós vamos aqui para essa nossa primeira aula aqui, destacando alguns princípios fundamentais, né? Destacando aqui alguns tópicos de físicas, né? Física da educação básica. Vejamos aqui, vamos destacar aqui alguns pontos. Interessante essa imagem, né? Essa imagem, esse garotinho, ele está aí numa verdadeira pesquisa, né? Observando as borboletas, né? As flores, uma investigação muito minuciosa, muito detalhada, né? Ou seja, a curiosidade dessa criança aí é muito interessante. E esse é típico de pesquisador, né? O pesquisador, o cientista, o estudioso, ele é um detalhista, né? Ele é um observador. Ele observa a natureza que está ao seu redor. Então, nós observamos aí nessa imagem algumas características dessa ciência grandiosa que é a física. Então, observe aí que a curiosidade do ser humano parece que ela não tem limite, né? Então, o ser humano é indiscutivelmente um ser, né, curioso. E aí essa criança, ela retrata bem isso, essa curiosidade dessa criança, ela é muito interessante, né? E aí é típico de todo estudioso, né? A questão da curiosidade, né? Então, o ser humano é um ser, indiscutivelmente, né? Como essa própria imagem revela aí, curioso. Então, por isso, fez e faz grandes descobertas, né? Para o conhecimento da humanidade, de uma forma que venha a beneficiá-la. Então, o entendimento e a explicação de muitos fenômenos da natureza parte dessa curiosidade, parte dessa investigação, parte realmente dessa iniciativa relevante. Então, veja aqui, a física ela nasceu justamente dessa curiosidade, dos primeiros fundamentos, dos primeiros pensadores, a investigar o que estava ao seu redor, e aí começou a produção de conhecimento a partir dessa observação, né? Que vai muito além dos princípios e leis que podem mudar o pensamento humano, né? Então essa investigação é muito interessante. No que diz respeito à tecnologia, né, a física atua como uma ponte, né, uma ponte para as novas descobertas, mostrando-se sempre como uma ciência, né, inacabada. Então, nada está fechado, mas sempre vem outro cientista, pega o que foi feito antes e aprimora, eleva mais ainda, evolui o conhecimento. Isso é ciência. Isso é ciência, mostrando sempre como a ciência inacabada, buscando novas informações, novas observações e novas mentes curiosas. A exemplo desse garotinho. Vejamos aqui. Conhecer um pouco dessa ciência, compreendê-la, seu desenvolvimento e descobrir que ela pode ser, né, uma experiência interessante, fascinante, gloriosa, né? E, acima de tudo, né, divertida, fascinante. Então, brota a partir dessa curiosidade, né, de investigar o que está ao seu redor, a natureza, os fenômenos. Os mais antigos registros históricos já mostraram, né, a preocupação do ser humano em entender, né, e explicar o mundo no qual ele vivia, no qual estava ao seu redor, né? Então, se enveredaram nessa aventura da descoberta e produziram o conhecimento. Ao longo do tempo, temos organizado muito desse entendimento e tentado, né, a todo custo, com ele, construir nosso mundo, né, nosso universo. Ciência significa justamente isso, conhecimento, produção de conhecimento, observação, curiosidade, né? Então, fascina, empolga, instiga o ser humano desde a sua tenra infância, né? Mas, antes de tudo, ciência é o conjunto de conhecimentos que descreve a organização, né, da natureza e a origem dessa organização. Podemos afirmar isso. Podemos ter aí vários tipos de definições,
no que se refere à busca do conhecimento, à observação, à produção de conhecimento, ao ato científico, essencialmente. As pessoas afloram com suas definições, com seus conceitos, certo? Dentro do seu entendimento. A ciência é uma tentativa humana, né, em constante mudança, que representa as descobertas. Os saberes, os esforços coletivos, né, da humanidade na tentativa de reunir esse conhecimento, todo esse arcabouço do conhecimento humano, né, e produzir, e isso que traga benefício para a sociedade como um todo. Sobre a natureza, e aí vai sistematizá-la, resumi-la em leis e teorias que podem ser testadas ou não, né? Mas o fato é, a partir dessa curiosidade, essa curiosidade que move o ser humano para a produção de conhecimento. Ciência. Conhecimento, observação, experimentalismo é ciência. Então, a física pode ser considerada a base de todas as outras ciências, afirmam cientistas, né, pesquisadores, e da tecnologia, pois estuda os componentes básicos de um determinado fenômeno e as leis que governam essas interações, né? A ciência, portanto, resulta de um processo, né, de observação, estudo e tentativa, erro e acertos, de explicar o ambiente em que vivemos, ou seja, os fenômenos da natureza. Por que o relâmpago realmente corta os céus, né, o espaço sideral, e provoca aquela explosão, provoca aquela luminosidade? Então, tem que pesquisar, tem que investigar, tem que analisar, tem que pensar. Isso é ciência, né? Ciência é observação, criatividade, é aprender e fazer, é observação, é experimentalismo. Já aprendemos até a trabalhar no espaço, mas ainda falta muita coisa a pesquisar, muita coisa a aprender. Observa aí, saiba mais um pouco. Para Ronen, né, em 2013, no seu livro História, né, das Ciências Naturais, a história da física, né, a física até agora, afirma ela, só estudou apenas cerca de 4% do universo. Os outros 96% são um verdadeiro mistério a ser revelado. Coisa, né? Muito interessante essa conclusão dessa pesquisadora da área da física, né? Apenas 4%, 96% é um mistério a ser descoberto, a ser revelado. E aí, a ciência ela tem essa prerrogativa de fazer, de se enveredar nessa aventura da descoberta, porque nada está acabado. Algumas coisas chega a algum ponto, mas pode surgir outro cientista e descobrir algo que o anterior não descobriu, né? Então, essa aventura na busca do conhecimento é que faz a ciência ser ciência, né? Pense um pouco. Olha aí, Galileu. O livro do universo não pode ser entendido sem primeiro se aprender a compreender o alfabeto que o compõe. Ele é escrito em linguagem matemática. Então, a linguagem da física, a física ela existe de forma mais concreta por causa da matemática. A matemática é a essência da física, né? E seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível, afirma Galileu, entender uma única palavra dela. Sem eles, fica-se vagando em um labirinto escuro. Interessante, né? Galileu, um ensaiador, 1623. Pensa um pouco. Olha só, pensa um pouco mais. A mente que se abre uma nova ideia, gosto muito disso, jamais voltará ao seu tamanho original. Então, a ciência, ela provoca isso em você. A ciência, realmente, ela leva você nessa busca do conhecimento, a partir da curiosidade. Então, tenha curiosidade, meu jovem, de aprender. A mente nunca se cansa em aprender. Estamos sempre renovando o nosso conhecimento, aprendendo. Acima de tudo, calçando os sapatos da humildade para aprender. Interessante, Albert Einstein. Discutindo aqui alguns conceitos básicos da física, né? O que é física? Veja bem,
A palavra física vem do termo grego physis, ou physique, que significa natureza. Ou seja, a física é um ramo da ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então, esse é o objeto de estudo da física, estudar os fenômenos da natureza. Estudar os fenômenos da natureza. Em especial os fenômenos físicos, vamos detalhar ele mais adiante. Tentando, através da observação e experimentação, através do método científico, estabelecer leis e princípios para a sua explicação. E essas leis e princípios se faz com a linguagem da matemática. Interessante isso aí. O que é física? Unidade básica constituinte do universo. Então, a física vai estudar duas unidades básicas constituintes do universo, a saber, a matéria e a energia. Então, essas duas grandes e gigantescas, certo? Unidades básicas, fundamentais, constituintes do universo, é um dos objetivos da física. A matéria. A matéria é tudo aquilo que tem espaço, ocupa lugar no espaço e tem massa. E a energia? A energia, na verdade, não existe uma uniformidade de definição de conceito por parte da comunidade científica quanto à questão da energia. Mas o fato aquilo que nós podemos relacionar à realização de trabalho, à aplicação de trabalho, estamos aí dentro do campo da energia. Então, matéria e energia, muito interessante. É um campo vasto dentro da física. A matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, é matéria. Então, você observa aí, essa grande represa aí, então nós temos aí partículas, nós temos aí o arco-íris, nós temos aí a mata, as pedras, as rochas, então tudo matéria, tudo matéria. Nessa outra imagem aí você observa claramente, destacando essa questão também aqui desse instrumento interessante, olha, esse instrumento aqui, que é exatamente esse instrumento, Vocês estão vendo aqui, muito interessante esse instrumento. Na verdade, ele é o quê? Ele é um anemômetro, um instrumento de medição do vento. O vento, o ar, tem partículas, matéria. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, vai se constituir matéria. E é um dos grandes objetos de pesquisa e de investigação da física, a matéria. Uma grande unidade básica constituinte do universo, a matéria. Então, tem aqui pano para as mangas para a gente passar o resto da vida estudando essa matéria. Vamos adiante. Veja bem. Energia, outra unidade básica constituinte do universo. Primeiro nós vimos aí de forma bem resumida a matéria. Agora a energia. Pode-se afirmar que o conceito de energia, como já falamos, está diretamente relacionado à realização de trabalho. E ao fato de a energia poder provocar modificações na matéria. Sim, a energia provoca modificações na matéria. Por exemplo, a energia da queda das águas, que vai girar, vai transformar essa queda uma rotação mecânica para os motores e aí vai gerar energia elétrica. De águas represadas, das grandes usinas hidroelétricas. Nós temos aí energia eólica, realmente muito forte, os parques aqui, certo? É muito forte mesmo, transformando a energia dos ventos em energia mecânica e a energia eólica, proveniente dos ventos. Energia solar, as placas aí fotoelétricas, vai produzir energia elétrica. A energia nuclear, a energia térmica, a energia química. Então, são formas de energia, tem várias formas de energia. Discutindo conceitos básicos da física, sistema, entender o conceito de sistema dentro do universo da física. Na verdade, esse conceito de sistema, nós podemos dizer aí, qualquer porção do universo submetida à observação. Nós temos um sistema. Então, se você consegue aí, certo, ter uma porção e submeter a sua observação, você tem um sistema, certo? Podemos classificar os sistemas em função de sua capacidade de troca de matéria e energia com o meio ambiente de três formas, a saber.
Sistema aberto tem a capacidade de trocar tanto matéria quanto a energia, né, com o meio ambiente. Sistema fechado. Sistema aberto. O sistema fechado tem a capacidade de trocar somente energia com o meio ambiente. E o sistema isolado não troca matéria e energia com o meio ambiente. A rigor, não existe, né, nenhum sistema completamente isolado. Na verdade, o sistema que nós utilizamos é mais o sistema aqui fechado, né? Capacidade de troca somente energia com o meio ambiente. Então, interessante, né? Então, são formas de sistemas. Interessante entendermos aí essa terminologia de sistema dentro de... Quando ele é submetido, quando você consegue submeter ele à sua observação, você tem um sistema. Se ele é fechado, se ele é aberto, etc. Muito interessante isso aí. O conceito na física de tempo é bem relativo isso aí, né? É o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. John. Interessante. Um físico americano colaborador de Albert Einstein. O tempo é uma ilusão. O tempo, até hoje eu vi uma pesquisa recentemente de um pesquisador dizendo que o tempo é uma ilusão. Não existe o tempo. Talvez para alguns existe o tempo. O Cronos, né? Ou seja, nós temos aí o sistema de numeração, certo? Por exemplo, se for do lado religioso, a gente vai perceber o Kairos, o tempo de Deus. É diferente do Cronos humano. Então, interessante aí essa discussão filosófica, essa discussão, né, de pensamentos, etc. Mas o fato é, para alguns, o tempo é uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Albert Einstein afirma que essa frase é dele. Interessante isso aí. É senso comum apenas uma sensação derivada da transição de um movimento. O tempo. Talvez alguém pense dessa forma. Então, aí você vai fazer as suas reflexões do que vem a ser o tempo. O tempo existe? Não existe? O tempo é uma ilusão? Ou não é uma ilusão? Bom, você que vai refletir. Discutindo conceitos básicos da física, a velocidade é a mudança. A velocidade é a mudança. É a variação do espaço. Então, a velocidade média nós temos o quê? Nós temos um espaço dividido por um tempo. Você tem a velocidade média. Espaço, tempo, velocidade média, variação. Aceleração, você vai no seu veículo, na sua bicicleta, sei lá, 20 km por hora, aí você acelera um pouco mais, há uma variação de velocidade. Variação de velocidade, nós estamos diante da aceleração. Espaço, refletindo aqui conceitos básicos, fundamentais para compreender esse universo da física e seus fenômenos. Espaço é uma estrutura ilimitada, ou infinitamente grande, que contém todos os seres. O espaço sideral, né, é um componente da estrutura espaço-tempo. É a região compreendida entre dois pontos, o espaço. Por dois pontos só passa uma reta. Nessa reta nós podemos dizer que temos um espaço, um segmento. Bom, o espaço. O que é o espaço? Então é isso que a física vai, desde os seus primórdios, vem refletindo sobre essas questões de tempo, espaço, velocidade, aceleração, e aí por aí vai. A massa. A massa é a quantidade de matéria que existe num determinado corpo. Né? É a medida da resistência de um corpo em modificar seu estado de movimento, inércia. Né? Interessante isso aí. Então, tanto a química como a física vai refletir, vai estudar sobre a questão dessa massa. Né? Quando a gente vai se pesar, a gente pesa nosso peso ou nossa massa? Vamos pesar a nossa massa. Né? Calcular quilograma nossa massa, ou em grama. Força. É uma grandeza que inicia o movimento. Força é uma grandeza, vamos supor que eu aplico uma força aqui, certo? E outra força aqui, eu estou aplicando, estou dando um empurrão, um puxão. Então, nós podemos dizer que força, na verdade, é o quê? Um puxão, é um empurrão. Né? E aí, a ilustração ilustra bem isso. Fenômeno. O que é um fenômeno? É toda modificação que ocorre no nosso meio. No nosso meio, né?
toda modificação dos fenômenos, e a física que estuda os fenômenos na natureza, o que está acontecendo na natureza, objeto de pesquisa da física, de observação da física, certo? Então, toda modificação que ocorre no nosso meio, nós vamos ter um fenômeno. Esse fenômeno ele tem que ser explicado, muitas vezes não é explicado, precisa ser explicado, mas primeiro tem que ser observado e estudado. Qualquer modificação que ocorre com a matéria é considerada um fenômeno. Por exemplo, a água em ebulição, chegando a 100 graus, ebulição. A massa do pão, quando coloca fermento, ela incha. Se não incha, por que isso acontece? Crescendo, por exemplo, uma explosão de uma bomba, etc, etc. Então, tudo isso é objeto de pesquisa e vai caracterizar como fenômenos. É toda modificação da matéria. E antes dessa busca e reflexão dos fenômenos, nós temos os fenômenos físicos, que é o objeto bem específico da física. Fenômenos físicos não altera a natureza, a estrutura da matéria, isto é, a sua composição. Os fenômenos físicos. Por exemplo, você pega uma folha, vamos supor que eu pego esta folha aqui, certo? Essa folha que você está observando. Deixa eu só aumentar aqui mais para fazer esse pequeno experimento simples, mas importante. Olha só, você está diante dessa folha aqui, e aqui, se eu fizer isto aqui, certo? Eu não alterei a estrutura da matéria, apenas eu modifiquei essa matéria, né? Se eu fizer também amassar isso aqui, certo? Eu estou apenas modificando a estrutura, certo? O formato dessa matéria, não a estrutura dela, a composição dela. Agora, se eu tocar fogo colocar fogo nessa folha, aí sim eu estarei modificando a composição dessa matéria. Aí eu estou diante de um fenômeno químico e não físico. Físico é esse aqui que eu modifiquei, moldei a estrutura da matéria, não a sua composição. Percebe a diferença? Então é interessante esse pequeno experimento aqui, certo? Para você ver a diferença de fenômenos físicos e fenômenos químicos, certo? Então não altera o fenômeno físico a natureza da matéria, ou seja, sua composição. O exemplo dessa folhinha aqui que eu dei, rasgando ela ou amassando ela, fenômeno físico, não químico. Então observe aqui, já o químico, se eu tocar fogo nessa folhinha, aí sim acontece uma mudança na composição da matéria, certo? Então, fenômenos químicos alteram a natureza da matéria, ou seja, a sua composição. Exemplo de fenômeno físico, além do que eu já dei sobre essa folha, o gerador de Van de Graaff, usado para experimento de eletrostática, né? Vai criando um eletromagnetismo, né? uma força aí, os cabelos ficam arrepiados aí, certo? Depois vamos adentrar mais especificamente sobre essa questão. Mas o fato é fenômeno físico. Outro, a própria luz, né? Os formatos das cores, o arco-íris nós temos aí, certo? A luminosidade dos raios, fenômenos físicos. Já os exemplos de fenômenos químicos, por exemplo, o gelo, né? E aí, como você coloca numa alta temperatura, vai modificando um pouco a estrutura de sólido para líquido, etc. Né? A corrosão, né? O ferrugem dentro dos canos, fenômeno químico, ou seja, há uma modificação, alteração na composição da matéria. Então, percebe aí a diferença? E o exemplo que eu dei aí da folha amassada, o formato, certo? Mas quando ele é queimado, aí acontece um fenômeno químico. Ok? Então, a diferença de fenômeno físico para químico, uma alteração, o outro não há alteração. Conceitos, discutindo conceitos básicos da física. Então, a física é uma ciência que se originou dessas reflexões dos primeiros filósofos gregos do século VI a.C., chamados de os físicos. Né? Dentre eles, nós podemos citar, né? Tales de Mileto. Vou passar rápido aqui. Afirmava que a substância original era o arqué, né? Ou seja, a origem de tudo era a água, certo? O universo era formado de água. Vamos adiante. Anaxímenes, a partir da iniciativa de Tales, né, chegou às suas conclusões que, na verdade, não era água, mas era o ar. Né? E aí são discussões. Né?
refletindo sobre os fenômenos da natureza. Nós temos aí Heráclitos, né? Ninguém pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque tudo flui, certo? O fogo, tudo está em mudança. O fogo, para Heráclito, era o princípio de tudo. Primeiro nós temos aí a água, o ar, o fogo. Então os fenômenos, vamos estudando, refletindo, né? Nós temos aí Demócrito, o princípio de todas as coisas provém dos átomos. Então todas essas reflexões da física, dos fenômenos da natureza, isso foi muito importante para que hoje os cientistas, né, criassem mais adiante, né, no século XVI, etc., seus modelos atômicos, né, como Thomson's, né, e demais outros. Anaximandro, né, o princípio e o elemento de todas as coisas é o infinito. Então essas discussões, o princípio de tudo é um número, né, Parmênides. Então essas discussões foram muito importantes no começo das reflexões, das manifestações, das observações dos fenômenos da natureza. A diferença entre física e química. A física difere da química ao lidar menos com a substância específica e mais com a matéria, caso a química, matéria em geral. Embora existam áreas que cruzem com físico-química, intimidade da matéria, os físicos estudam uma vasta gama de fenômenos essencialmente físicos, né? Físicos, das partículas subatômicas, né? De toda a matéria, originada até o comportamento do universo, certo, como um todo, a cosmologia, etc. Então, física não é só interessante para aqueles que gostam ou para os que vão encaminhar-se para os estudos das ciências exatas. Não. A física ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ela é importante para todo ser humano, pois explica muitos aspectos do universo em que vivemos. Então, a física é uma ciência grandiosa e que tem dado uma contribuição gigantesca para o desenvolvimento moderno. Ramos da física. Didaticamente, podemos dividir a física em 2 grandes áreas. A física clássica, chamada física clássica, e a física moderna. Didaticamente, podemos classificá-la dessa forma. A física clássica vai dividir isso em 5 partes. A mecânica, a termologia, a óptica, ondas e o eletromagnetismo. Então, física clássica. Física clássica. Tem muito pano para manga aí para se estudar. E a física moderna, que teve início com as teorias elaboradas, né, a partir do século XX, século XIX, XX, abrange a relatividade, a cosmologia, a astrofísica, né, dos astros, a física quântica, importantíssima, a física nuclear, a física da matéria condensada. Tem muita pesquisa aí, muito chão para rodar aí, né? Ramos da física, né, clássica, a mecânica. A mecânica é a parte da física que vai estudar os movimentos, fenômenos relacionados aos movimentos dos corpos. Divide-se em 3 grandes áreas, a saber, a cinemática, a dinâmica e a estática. E as imagens você observa aí de forma bastante clara aí o Bolt aí, né, ultrapassando aí a velocidade aí, realmente o homem mais rápido do mundo, né? Nós temos aí o trem mais rápido do mundo. Então, a mecânica, né, os movimentos dos corpos da matéria, vamos adiante. A termologia, outra grande área importantíssima da física. A termologia vai ser responsável pelo estudo dos fenômenos associados a aquecimentos, né, e esfriamento das substâncias. Divide-se em termometria, calorimetria, propagação do calor, dilatação térmica, gás, termodinâmica, muito importante. A óptica, né, é a área da física que estuda os fenômenos associados à luz, espelhos, como se observa nas imagens. A ondulatória, né, é a parte da física que estuda os fenômenos associados às ondas, o som, como é que o som é propagado, né? E aí nós temos aí esses fenômenos da ondulatória, acústica, etc., né? A eletricidade. Das grandes conquistas da humanidade foi a descoberta da eletricidade. A parte da eletricidade nós temos várias derivadas, né, de energias, né? A área da física estuda os fenômenos associados com as cargas elétricas, divide-se em eletrodinâmica,
eletrostática, eletromagnetismo e por aí vai. É uma área gigantesca que tem dado uma contribuição. Hoje o mundo moderno não existe sem eletricidade, certo? Para mim, uma das grandes invenções do ser humano foi a descoberta da eletricidade. A partir dela, realmente, que vem derivando várias outras formas de energia, né? A eletricidade. Aí saindo aí um pouco da física clássica, que é gigantesca nessas 5 partes que nós vimos, né? Mecânica, a parte da dinâmica, a parte da termologia, a parte da óptica, a parte da ondulatória, a parte da eletricidade e aqui um pouco da física moderna, né? Desenvolvida a partir do século XX, XIX, XX, né? Tendo como Albert Einstein como um dos precursores, né? Na física moderna destacam as seguintes teorias: teoria da relatividade, de Albert Einstein, modelos atômicos, efeitos fotoelétricos, energia nuclear, astrofísica, cosmologia e por aí vai, né? Então, uma área muito vasta, né, de conhecimento e várias outras. Física e outras áreas, a aplicação da física praticamente em todo o mundo moderno. A medicina respira física, certo? Na engenharia de igual sorte, na geologia, matemática, né, que dá um suporte da vida física, né, essencialmente, né, de forma mais concreta, os fenômenos da física. Então é isso, né? Nós vimos aí um pouco de toda essa trajetória histórica, né? As divisões didaticamente da física clássica, da física moderna. E aqui eu deixo, né, algumas dicas de livros didáticos para a educação básica, essencialmente o ensino médio, de livros maravilhosos para se aprofundar, certo? E dar uma fundamentação bastante boa para você fazer o Enem, para você se aprofundar nessa área tão fascinante, instigante que é a área da física, dos fenômenos da natureza. E aí, os fundamentos da física, volume 1 e 2 e 3, de Ramalho, Nicolau Toledo, né? Físico, um livro extraordinário. E também indico Tops de Física, coleção completa de Newton, né? Da editora Saraiva, muito interessante. Terceira aí, dica que eu digo, de Bongiorno, né, e Clinton, né, Eduardo Prado e Casimiro, né, volume 1, 2 e 3. E aí, por final, aí, a Albert Gaspar, os 3 volumes, muito interessantes. Então, essas 4 grandes obras, né, de livros didáticos do ensino médio, recomendo. Eu acredito que qualquer professor de física recomendaria também essa obra gigantesca, né, esses livros para você se aprofundar e ter uma base sólida dos conhecimentos da física e da matemática também. Então, fico por aqui, até a nossa próxima aula, né? Vamos estudar, que é uma área bastante instigante, bastante importante, sobre tópicos de física. Primeiros fundamentos foi essa nossa primeira aula, e demais outras nós vamos adentrar especificamente na física clássica, e aí as suas ramificações. Então, forte abraço, até lá, ok?